abusadamente. Mas só que a profissão das minas é Abusadamente, ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando. abusadamente, ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 bum. Abusadamente. Abusadamente. Aumenta essa porra aí, é tudo na conta. Hawakan ng aking kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagpapanday, tiwala sa Diyos ang sandat at gabay.